Olá, muito boa tarde, paz e bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando no início da tarde deste sábado, hoje dia 3 de maio de 2025, com mais uma edição do programa Direto ao Ponto, direto do nosso estúdio 2, aqui da Difusora FM, o Conecta Difusora, né? E claro, a partir desse momento, já entrando em uma nova fase, uma nova etapa do nosso programa Direto ao Ponto. E ela, como sempre, ao meu lado, seja muito bem-vinda, Ivana Roman, muito boa tarde. Boa tarde, bom dia. Não sei se você já almoçou ou não, mas hoje é sábado, 3 de maio. Celso, estou muito feliz em estar aqui no Direto ao Ponto, agora numa nova temporada, Exato. Direto ao Ponto no Legislativo. Então é com uma grata satisfação que nós recebemos nossa primeira convidada, gente, de muitos que virão. E olha, estou muito curiosa para esse bate-papo agora que já completamos mais de 100 dias de governo do Legislativo também, Celso. Então o bate-papo hoje vai ser muito, muito, muito incrível, tenho certeza disso. E antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, assim, preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Exato. Que fazem esse programa acontecer, gente. Como o Celso disse no início, estamos no estúdio do Difusora Pro, aqui onde gravamos conteúdo e você também pode gravar aqui o seu conteúdo, o seu bate-papo, a sua entrevista, o seu produto, se você quiser ou não. Um estúdio com qualidade, profissionais habilitados para você também brilhar. Difusora Pro. Entre em contato conosco aqui através das nossas redes e também divulgue o seu produto no Difusora Pro. Esse é o nosso estúdio. Bom, também quero agradecer a UP Odontologia Especializada. A UP Odontologia é a sua clínica completa. Na UP você encontra atendimento humanizado, aliado à tecnologia de ponta para realizar os seus tratamentos dentários. Agende uma consulta para avaliar o que você precisa para ficar ainda mais bonito e com saúde bucal. A UP fica na Avenida 7 de Setembro, número 564, sala 101. O telefone é 98806-6368. UP Odontologia Especializada. Também não posso deixar de falar da Foco Energia, que é a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que está revolucionando o mercado. Aposta no diferencial de atendimento, qualidade dos equipamentos e serviço de excelência. Foco Energia, anote esse nome, 3664-3739. Foco Energia é o foco no futuro da energia fotovoltaica. Muito bem, Ivana Roman. Cumprimentos, então, né, aos empresários, o Giovanni Foli, o Dr. Marcelo Briancini, as pessoas aqui do Miguel e também o Duda, o Eduardo Simon, né, que estão à frente aí dessas importantes e potentes marcas de maravilha que fazem parte também do nosso Direto ao Ponto, né? Claro que, como você bem disse, quero cumprimentar Miguel Simon e a família Simon, que também está conosco aqui através da construtora Nova Era. Exatamente. A Nova Era convida você para conhecer o mais novo empreendimento deles, que é o Life. São 88 apartamentos. Você sabe o que é isso? Olha 88 apartamentos. A sua nova moradia. O edifício Life é para você. Conheça o apartamento modelo que fica na Rua Aberdil, em frente ao campo do CRM. Muito bem? Muito bom. Ponto excelente aí, ótima localização, com certeza. Agora vamos direto ao ponto, cumprimentar a nossa entrevistada de hoje, a primeira participante dessa nova temporada do nosso Direto ao Ponto é ela, a nossa vereadora Simone Tonello, do PSDB. Seja muito bem-vinda, Simone. Boa tarde. Boa tarde, Ivana, boa tarde, Celso, boa tarde a toda a equipe da Rádio Difusora, a quem está nos acompanhando hoje também, né, nesse início desse programa. Então, estou muito feliz, né, de ser a primeira convidada. Vamos lá, vamos para esse bate-papo maravilhoso que tenho certeza que será. Começando com uma mulher, aliás, a única mulher no meio aí de uma série de homens. Eu acho que a mulher ainda continua sendo uma minoria muito ampla lá no Legislativo Municipal. Esperamos, né, que futuramente a presença feminina, ela cresça ainda mais no Legislativo Municipal
maravilhense. É o que a gente vai conhecer um pouco sobre essa presença, essa representação da mulher no Legislativo, um pouquinho do teu trabalho, também a tua relação com o Executivo que recentemente completou aí 100 dias de governo. E, Simone, como é que está sendo para você essa experiência? Primeira oportunidade de participar da legislatura do município de Maravilha. Como é que está sendo para você? Celso, as pessoas normalmente me fazem essa pergunta quando me encontram, né? Principalmente agora nesses primeiros meses. Eu sempre resumo em 2 palavras: desafiadora e maravilhosa. A política para a mulher, ela tem ainda muito que evoluir, né? Eu volto um pouquinho ali de quando eu recebi o convite para ser candidata. Eu não era afiliada a nenhum partido, nunca fui. Então, recebi o convite para ser candidata pelo PSDB. Percebi que a gente tinha muito que agregar no partido e na política como mulher. Nesse meio tempo ali da campanha, o que eu analiso muito para nós mulheres, Ivana, na política? A gente vem muito taxada, né? Naquela porcentagem. Os 30%. Os 30%. Eu agradeço todo aquele movimento lá atrás, né? A nós mulheres pelo primeiro voto, depois para participar dos pleitos, né? A gente não deixa de reconhecer toda aquela luta que teve lá atrás sobre isso. Porém, eu acho que isso precisa mudar na política. Eu mesma, quando eu botei o nome lá, que apareceu o nome com os demais candidatos, algumas pessoas me perguntaram: Simone, você está indo lá para cobrir a cota que precisa? E eu deixei sempre muito bem claro que não. Eu queria o meu espaço. Não estava para brincadeira, portanto. Não estava para brincadeira mesmo, Celso, porque se veio até mim é porque eu teria alguma coisa para me doar, né? Para eu fazer a diferença na política, no município, na vida de algumas pessoas. Então eu falei, não, eu quero o meu espaço dentro da política. E eu acredito muito. Eu faço a comparação de alguns municípios. São Miguel do Oeste, ele elegeu 7 mulheres. Olha Uau. só. 7. Nós tínhamos 2. Elegemos 1. Lembrando que o Legislativo de Maravilha são 11 vereadores, né? São 11. Então, nós tínhamos vários nomes ali que poderiam estar lá dentro comigo também. Exato. Né, Celso e Ivana? E eu vejo que muitas vezes é isso. Mas a que você atribui essa pouca representatividade feminina no Legislativo maravilhense? Não só nesse mandato, porque no mandato anterior também. Só 2. Duas né? vereadoras, né? Um pouco a mais. Mas um número significativamente pequeno. Pequeno até porque nós somos mais eleitoras em Maravilha. Isso. 50 e poucos 52%. É, por aí, né? Que nós somos em Maravilha. E como que a gente elege uma mulher só? Pois é. Aí eu faço algumas reflexões. Durante a minha campanha eu escutei: olha, eu vou ter que dizer para o meu marido que eu vou votar em fulano, mas eu vou votar em você. Uau. Olha só. Nós estamos vivendo em que dizer época? Para o marido. Entendeu? Pedir um aval para o marido. Entende? Ai, gente, chega a ser engraçado. Infelizmente ainda existe muito disso, né? Essa cultura, né? Sim, e eu achei que eu não ia encontrar isso, entende? Porque a gente já está num processo bem... com essa questão, e eu não digo só na política, empreendedoras, né? E assim vai. Ou dizer, não, o marido dizer, não, essa vez eu vou deixar ela votar em mulher, porque é você, sabe? Então, tu começa a pensar em algumas coisas. O que ainda a gente precisa evoluir nessa política? Exato. Né? E eu vejo, assim, que é um meio difícil da gente lidar, Ivana. Não é fácil. Não muito é fácil. Difícil. E você tu tem que ir moldando, tu tem que ir conquistando o teu espaço dia a dia, né? Até porque numa fala, normalmente, muitas vezes você precisa se posicionar, muitas vezes levantar, para que te deixam, né? Até esse é um ponto bem interessante que você fala sobre se posicionar, porque me recordo que, acredito, me corrija se eu estiver errado, na primeira sessão do Legislativo do seu mandato, você, na sua fala livre lá, na pauta da fala livre, você se manifestou. Já teve um posicionamento. Exato. E foi um posicionamento que chamou muito a atenção, repercutiu naquele momento, né? Porque você foi muito segura naquilo que você defendia, naquilo que você estava observando não estar sendo certo conforme o teu espaço merecido, não é mesmo? O que foi que aconteceu? Pois, né? E eu só quero fazer
um apontamento que até, Celso, Ivana, eu achei que eu defendendo aquilo que eu acredito não ia causar tanto alvoroço, né? Mas a gente vê que tem muitas pessoas que querem que você seja... que hoje você seja tenha referência... A porta-voz. Sabe? Isso eu percebi naquele momento. Por quê? Quando eu percebi que a minha bancada do PSDB estava dividida, quando todas as outras bancadas estavam juntas, eu não aceitei. Tinha o meu local como mulher, sim, mas o que eu não aceitava ali era dividir a minha bancada. O PSDB de Maravilha, ele vem num crescimento, né? Elegemos uma vice-prefeita, elegemos 2 vereadores que... Na história de Maravilha, acredito eu que o PSDB nunca teve 2 vereadores. Então, no momento que a gente tem uma vice-prefeita, 2 vereadores e você divide uma bancada, porque no momento das sessões, quem nos acompanha percebe que a gente conversa com o nosso colega, né? A gente tem opinião própria, a gente decide o que vai votar, mas a gente também troca ideias. Né? Porque muitas vezes o teu ponto de vista, quando você escuta a outra pessoa falando, você analisa de uma forma diferente também. Mas você acha que essa divisão da bancada ali teria ocorrido por conta do partido, de ser o PSDB, ou pelo fato de você ser mulher? Olha, Ivana, eu acredito que do PSDB... Não sei, eu acho que foi uma mistura de coisas ali. Até porque, assim, quando você entra na Câmara de Vereadores, eram 5 mesas de um lado e 4 do outro, né? Então, como foi feita essa divisão? Foi colocado os 3 vereadores do PP, 1 do PSDB, 2 do PL, 2 do MDB e eu do PSDB. Entendeu? E aqui eu nem falo muito em situação e oposição, porque eu deixei bem claro que eu sentaria do lado de qualquer vereador dentro da Câmara de Vereadores. Né? Eu não tenho problema com eles, então sentaria, tanto que o do lado seria o Robert, eu deixei isso bem claro para ele. Robert, o problema não é sentar do teu lado, o problema é que o problema é que foi dividido as bancadas. Pois é. E era fácil de resolver. E foi talvez um lapso, um ato impensado por parte de quem promoveu isso, ou foi meio proposital do teu ponto de vista, vereadora? Olha, assim como o presidente, naquele dia lá que eu questionei aquela questão da minha posição ali na mesa, o que ele deixou bem claro? Que lá o MDB sempre sentava daquele lado, né? Então, não iria sentar do outro lado. Coisa que eu não vejo problema nenhum, né? Sim. Eu acho que você está lá, indiferente onde você estar, né? Você vai estar representando muito bem a população, que foi o que eu falei. Que para mim o assunto estava encerrado, né? E que o meu papel lá era representar a comunidade mesmo, mas eu não abria mão de que a minha bancada estivesse lado a lado. Então, numa matemática exata, era só os 4 vereadores que estavam do lado de lá vir para onde tinha 4 mesas e os 5 que estavam do lado de cá ir para lá, né? Entendeu? Você veja como um fato tão pequeno, desculpa, vereadora, mas assim, é um fato quase que irrelevante para uma situação, para um município do porte de Maravilha, para as questões necessárias a serem discutidas pelo Legislativo. E aí, na primeira sessão, a discussão se torna em função da cadeira. Sim. Né? Onde sentarei? Aham. Qual é o meu lugar? Eu acho que isso tem todo um simbolismo, né? Exato. Porque, claro, a gente toca nessa tecla, mas é a questão do símbolo mesmo, né? E ainda mais, e o primeiro mandato. Exatamente, o primeiro mandato de uma mulher, né? A única mulher que está ali diante dos demais, que são homens. Né? E foi me colocado, a Marclay sentava ali, a Eliane sentava ali, mas eu não estou no lugar de ninguém. Isso que eu queria dizer, Sim. deixar muito claro. Ocupamos o nosso próprio lugar. Isso! Nossa, elas fizeram um papel maravilhoso dentro da Câmara de Vereadores. E eu acredito muito que também elas tiveram essa dificuldade quanto mulher, né? Então, eu não estou lá para ocupar a cadeira de ninguém, o lugar de ninguém. Eu estou lá para ocupar o meu espaço. Agora, uma pergunta, vereadora, bem importante nesse início de conversa. Qual foi o estopim que te levou a entrar para a política? Porque você falou que foi convidada, mas o que te levou a isso? Olha, pesou muito, Ivânia e Celso, eu vou ser bem sincera com vocês, porque até então eu estava como presidente da PAI, né? Então, quando eu fui convidada, a primeira coisa que veio, nossa, eu vou ter que deixar a presidência da PAI, né? Se eu fosse eleita, assim como eu fui, acabei deixando o cargo, né?
E a PAI foi uma coisa assim que algumas pessoas chegaram para mim, Simone, tudo bem que você deixa a presidência da PAI, mas você imaginou você lá dentro, no meio político, o que você pode fazer por nós? Né? Porque a minha bandeira, ou o que eu luto, né, muito, é a questão dos deficientes, dessas causas tão maravilhosas, tão nobres. E que, infelizmente, na maioria das vezes, você tem esse olhar, mas quando você vive alguma situação. Né? Infelizmente, é o que a gente vive hoje. Se você não tem alguém na família, Ivana sabe muito bem o que eu falo. Com certeza, com propriedade de causa. Né? E então, a PAI foi um dos motivos maiores que eu vi que eu poderia fazer a diferença para quem está lá dentro. Sabe? Porque realmente, eu acompanhei uma das campanhas do Jair, inclusive eu estava no jornal na época, mas a gente não participava assim, né? Nunca me envolvi realmente de uma forma tão efetiva. Não, mas foi esse pensamento, sabe, Ivana, de que eu posso fazer a diferença em algumas coisas. E é aquilo que eu busquei mentorias, busquei conhecimento para que realmente lá dentro do Legislativo, hoje eu possa fazer a diferença. Eu possa... claro, eu friso muito, eu falo muito da PAI, porque isso está na nossa família. Né? Assim como você, nós temos a Ana. E a gente sabe que a gente fala muitas vezes das crianças que estão lá, mas a nossa preocupação é do adulto. O que vai acontecer com eles? Né? E a gente sabe que a gente precisa de muitas políticas públicas para atender. E eu vi que, estando lá, é um dos motivos, dos motivos ou da força de que, né, eu consigo tentar trazer um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Bom, vereadora Simone, agora já entrando aí no trabalho, a gente quer saber, tem a presença feminina lá, embora muito pequena ainda, apenas com a tua presença, mas agora vamos ao que interessa, que é o teu trabalho, porque, claro, apesar de ser mulher, o eleitor diz, não, tem que trabalhar, tem que produzir, mostrar serviço. Nesses primeiros 4 meses de trabalho junto ao Legislativo, o que você já apresentou na casa, o que você já defendeu? E como será não só o teu ritmo de trabalho, mas como também você caminhará ao longo aí desse ano de 2025, projetando também os próximos? Eu vim com um propósito de um trabalho diferente na Câmara de Vereadores, tá, Celso e Ivana? Tem coisas que eu não levo para fazer uma indicação, para fazer um pedido ali no plenário. Eu trato diretamente com os secretários. Né, com a pessoa que precisa resolver o problema. Então, a gente, né, faz esse meio de campo e está tendo muito resultado. Então, muita coisa eu acabo não levando para fazer uma indicação para o executivo ou fazer alguma solicitação no plenário, porque eu vejo que se você conversar com o secretariado, com a pessoa que precisa executar o trabalho, o serviço, eu vejo que tá funcionando isso. Né? Estou tendo uma parceria bem legal com os secretariados. Uma abertura junto aos secretários. Então, tem muita coisa que a gente resolve lá, na fonte, né? Com quem tem que resolver e pronto, né? Sim. Mas também eu venho com a questão de ver o que o município precisa. Questão de leis. O que a gente precisa trazer para o município, né? Que as duas funções do vereador, legislar e fiscalizar. Então, eu venho com esse propósito. Já fiz algumas indicações, até mesmo junto com a bancada do PSDB, com meu colega Dirceu. As mais relevantes, o que você pode citar? As mais relevantes, eu cito as câmeras nas salas de aula da rede municipal. Importantíssimo. Em todas as salas. Em todas as salas. Creches, inclusive? Creches, inclusive. Olha só, creches, excelente. inclusive. E eu deixo bem claro, porque não é fiscalizar o que o professor ou profissional está fazendo. Não, é uma segurança para o profissional. Comportamento no ambiente como um todo, Isso né? aí, porque não vai ter alguém lá que vai ficar 24 horas vendo o que você está fazendo. Exato. Então, é uma segurança para o aluno, é uma segurança para a família, mas principalmente para os profissionais. Então, essa foi uma indicação que a gente fez, que eu acho que é de suma importância, né? Que seja colocada em prática agora pelo Executivo. Outra indicação que a gente fez, que daí também deu entrada agora nesses últimos dias, foi a questão da alimentação escolar para os professores.
E eu friso ali 2 pontos muito importantes: a valorização do profissional e o incentivo das crianças comerem. Porque quando você, principalmente na creche, né? Você quer que as crianças começam a comer, né? Uma comida saudável. Mas eu tenho essa visão, como eu sou mãe. Então, quando eu precisei fazer com que a Antonella começasse a comer, eu também tinha que comer. Ó, é gostoso. O exemplo ensina. Não tem outra forma. Então, o que eu imagino que passa na cabecinha das crianças, né? Tá, a professora ou alguém quer que eu coma. Mas ela também não come. E daí vai ser bom ou não vai ser bom, né? Exato. Então, eu vejo que isso também é uma das indicações que eu fiz ali, bem interessante, né? Deixa eu lembrar agora. Eu não trouxe nada anotado, né, Ivana? Não, mas tranquilo. É importante que se fale, vereadora, até mesmo assim agora para a senhora poder ir puxando pela memória, para que quem está nos acompanhando, aliás, quero convidar todo mundo que está nos ouvindo através da 90.3, que acesse o nosso canal no YouTube. Estamos no Difusora Pro, nosso estúdio, que você pode acompanhar essa entrevista e muitas outras, né, Celso, que já aconteceram e ficam salvas. Inclusive, se você assistiu alguma ou não acompanhou, entra no nosso histórico, tem todas as entrevistas disponíveis para você escutar e assistir a hora que você quiser. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. E olha, isso é um fator muito importante que você se inscreva. Por quê? Vou explicar enquanto a vereadora pensa aqui. Quando a pessoa se inscreve no canal, o que acontece? A internet, o algoritmo, entende que, olha, esse assunto é relevante, essa página é legal. Então, ela entrega para mais pessoas. Esse conteúdo que nós estamos conversando hoje, ele tem a possibilidade de ser entregue para mais pessoas. Ou seja, a população, não só de Maravilha, mas da região, pode vir a entender, escutar o seu conteúdo, se inspirar. Por que não instalar em outro município? Aí você está dando uma indicação de colocação de câmeras em creches e escolas. Olha só que interessante. Quem sabe um outro município possa... Uau, interessante, gostei da indicação daquela vereadora, vou fazer também. Tá vendo? Se inscreve no nosso canal, gente. Vereadora, acredito que a senhora tenha outras pautas. Pelo momento, pela entrevista, muitas vezes a gente fala, uau, me deu um branco, né? Mas são projetos interessantíssimos. Exatamente. Esses 2 que ela já citou aqui, olha, de extrema relevância, com certeza, Simone. E tem a outra indicação que eu levei ao executivo também, foi a questão do centro-dia de idoso ou creche do idosos, né? Mas eu já conversando com a assistente social, a Ana Paula, a gente vê que podemos trabalhar de algumas outras formas, né? Porque o centro-dia de idoso, ele é direcionado para pessoas vulneráveis, né? Sim. Em situações de vulnerabilidade. Então, a gente precisa fazer um estudo também no município. Quantas pessoas nós temos, né, que precisam disso? Qual é o caminho melhor para a gente estar implantando algo para eles também, né? Então, essa é uma das indicações que eu acho de suma importância também para Maravilha. Só precisa ser estudado de que forma será feito, né? Agora também deu entrada um projeto de lei sobre aquele monumento à família que nós temos no lado da prefeitura, né? Para a gente estar colocando uma placa, fazendo uma identificação. A minha sugestão é de que seja revitalizado, né? Aquela praça, inclusive, tem um nome, né? Eu não... Praça Meio Ambiente, Praça Ambiental, agora esqueci. Mas ela tem um nome... Então, né? É até interessante, né? Destacar o nome da praça, né? Talvez não esteja visível ao público. E aquele monumento, ele foi criado, né? Na época, era sobre a campanha da fraternidade, que falava sobre a família. Então, já deu entrada esse projeto de lei para que isso aconteça. E eu venho com várias ideias de projetos, a gente estuda muito, a gente busca exemplos, Ivana, de outras cidades, né? E o que dá para implantar aqui em Maravilha? O que nós podemos trazer para a Maravilha de interessante que a gente possa estar beneficiando os nossos munícipes, né? Vereadora, dentre todos esses seus projetos, suas indicações, nesse primeiro momento, agora, nos 100 primeiros dias, encontrou alguma resistência aí de alguma indicação ou está tudo fluindo conforme o esperado? Não, tudo certo. Tudo certo, Ivana. Até agora, sim, foi
foi tranquilo a conversa, as votações, né? Do que eu acabei fazendo tanto indicação quanto esse meu projeto de lei, né? Então, não estou sentindo nenhuma resistência por enquanto, né? Vai saber no futuro. Dentro do legislativo, você mesmo coloca de que está tudo fluindo dentro de uma normalidade. Outro ponto também que você colocou é que você vem mantendo uma boa relação com o secretariado do Executivo, no Legislativo, tudo em ordem. Com relação ao Executivo, você também já deixou claro que está tendo uma abertura. Essa comunicação é direta com os secretários, passa pelo prefeito, passa por alguma assessoria do prefeito. Aliás, vereadora, como é que está a tua relação, diretamente falando aí com o prefeito, com a própria vice-prefeita também, que é do teu partido, né? Fluindo também? Celso, outra coisa que eu deixei muito bem claro, uma das funções principais nossa como vereadora é fiscalizar. Então, nós tivemos uma coligação, a gente faz parte desse processo, né, do executivo, porém, eu vou fazer a minha função, que é fiscalizar também. Não é porque a gente caminha lado a lado com o executivo que a gente também não vai ter esse olhar pelas coisas que tem que ser feito da moda correta. Exato. Né? Onde está sendo aplicado o nosso dinheiro, o que está sendo feito, né? Todo esse resultado. Então, esse papel, por mais que eu estou caminhando ao lado, né, do executivo, que tem a nossa vice-prefeita do PSDB, isso eu jamais vou deixar de fazer. Né? A gente precisa exercer a nossa função. Na questão do secretariado, eu converso com eles mesmo, diretamente com eles. Né? E está sendo maravilhoso. Uma das pessoas que eu cito muito nas minhas conversas, e, nossa, eu admiro muito o trabalho que ele está realizando, é o seu Paulo na indústria e comércio. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente na questão das estradas, onde foi que eu levei alguns pedidos para ele, fui atendida também, assim como eu acredito que os demais vereadores estão sendo atendidos por ele, né? Secretário de Obras, isso? Secretário de Obras, isso aí, né? Então, eu falo diretamente com eles. Agora, até hoje, nesses mais de 100 dias, eu não tive nenhum caso assim, eu falei com o secretário não me atendeu, precisei falar com o prefeito. Sabe? Porque se o secretário está ali, é porque ele tem autonomia de resolver as coisas. E eu acredito que se ele não possa, aí sim ele mesmo vai conversar com o prefeito, né? Então, tem aquela hierarquia, né? Mas eu, graças a Deus, assim, até agora, o que eu solicitei com os secretariados. E outra secretaria que está tendo muita mudança, muita coisa nova, que é a Secretaria de Educação, né? Vem aí com sistemas novos, então está tendo toda uma dinâmica nova, né? Então, tá tudo bem tranquilo nesse fato, entende, Celso? A minha conversa está sendo realmente com o secretariado. Com prefeito e vice também? Isso, também. Já chegou a procurá-los em determinados momentos? Várias vezes, né? Estou sendo muito bem atendida, né? Semana passada eu tive uma conversa com o prefeito, né? Trouxe para ele algumas demandas do que precisa ser feita, com a vice-prefeita também, a gente tem uma abertura bem legal. Então, eu só espero que daqui para frente continue esse diálogo saudável, né? Exato. Os 100 primeiros dias, já podemos esperar para uma próxima candidatura, já sabendo que você disse que veio com propósito, né? Aí, agora, dos 100 primeiros dias, assim, essa tua avaliação inicial. Você diz daqui 4 anos? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Brincam com a gente que o bichinho da política, quando pega, ele pega mesmo, né? E tá assim. Eu tô amando essa minha vida na política. Sei que a gente não para de aprender, Ivana. Né? Fui eleita vereadora. Às vezes tu escuta, né? Porque a gente busca cursos, busca capacitação, porque muda muita coisa. Mas você se elegeu e não estava preparada? Sim, estou preparada para ser vereadora. Mas a gente está naquela constância, né? De buscar cada vez mais conhecimento. E, realmente, eu espero que a minha vida na política agora
Ela flua. Só vá, só decole. Interessante. A Ivana tocou no ponto aqui, né? 100 dias de governo já foram. E a gente sempre faz, o que é de praxe, né? Uma tradição, uma avaliação dos 100 dias de governo. Como é que você, Simone Tonello, fazendo parte da base aliada do governo na Câmara Municipal de Vereadores, como é que você avalia esses 100 primeiros dias de gestão pública aqui no município de Maravilha? Eu vejo que muita coisa mudou, Celso e Ivana, né? Exemplo no quê? Eu cito a Secretaria de Educação, né, que eu já citei antes, algumas coisas na saúde, indústria, obras, né? Também a gente vê que teve uma mudança ali no setor. Mas eu também avalio que 100 dias, para você colocar tudo em dia, ou até trazer coisas novas para o município, continuar com o que estava funcionando, melhorar com o que estava acontecendo e trazer outras coisas novas para o município, no meu ver, 100 dias é um tempo curto para tudo isso. Porque a gente se esbarra em leis, né? Isso é uma coisa que eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa muito imediatista, então a lei ela te segura um pouco, né? Você já quer as coisas prontas, já quer fazer, mas a lei ela tá ali e ela te ensina a esperar, né? Um passo de cada vez. Então, no meu ver, na questão do executivo, 100 dias, eu vejo que é um curto tempo. Parece bastante também quando a gente vê, já passou 100 dias. E aí, o que aconteceu? O que vai acontecer agora, né? Mas eu julgo que é muito pouco tempo para a gente fazer tudo o que precisa. Para tudo que a gente quer ver de mudança no município, né? Muitas pessoas nos questionam, mas era para ter resolvido isso já. Isso aqui também já era para estar resolvido. Disseram que isso era para estar pronto já no início do mandato. Gente, a administração assumiu dia 1º de janeiro, né? Passou-se 100 dias, mas realmente tem coisas assim que não vai ser conseguido fazer da noite para o dia. Uma nota que você daria, por exemplo, de 0 a 10 nesses primeiros 100 dias de governo em Maravilha? 8. 8? 8. É uma excelente É uma nota boa. Por quê? É uma conta em risco aí. É uma conta em risco, com certeza. E talvez alguém vai me condenar ainda pelos 8, né? Mas o que eu vejo, Celso, a gente não pode desvalorizar o que já foi feito de bom, né? Porque nós temos pessoas ali empenhadas a dar o seu melhor. Quem está lá dentro do executivo ou está dentro aqui do legislativo, ela não está ali para brincar, ela não está ali para fazer um número, ela está dando o melhor que ela tem para fazer as coisas. Só que muitas vezes tu não tem como, às vezes tu quer alguma coisa para você, né? E é diferente isso, tu não tem como favorecer uma pessoa ou favorecer outra. E eu vou citar um exemplo assim bem claro. Eu estou com uma situação de um exame que o meu pai precisa fazer. Muitas pessoas talvez dizem assim, nossa, agora a Simone é vereadora, vai conseguir para toda a família. E não é assim, porque quando a gente vem, e isso eu deixei bem claro numa das publicações que eu fiz, quando a gente vem com alguns princípios, com o que você acredita, Celso, você não passa à frente ninguém. Você não dá o jeitinho para resolver alguém. Porque se existe uma fila, se existe o que precisa ser seguido, eu não acho certo passar. Entende? E isso eu falei esses dias à noite, eu disse, nossa, eu estou numa posição e eu não consigo ajudá-lo. Porque existe uma fila ali. E ele precisa respeitar essa fila. Por mais que a dor dele é grande, mas tem mais gente com dores também. E é isso que eu vejo, que quem está ali dentro do executivo hoje, eles estão trabalhando para isso, para ter a igualdade e a equidade com os munícipes. Você não pode favorecer um grupo ou algumas pessoas. Se o que veio é para todos os munícipes, para todas as entidades, tem que ser dessa forma. É isso que eu acredito. Esses são meus princípios. Então, muitas vezes, a administração hoje, ela sofre por isso. Né? Ela quer resolver algumas coisas que antes se faziam com jeitinho, ou, né? Alguma dessas situações, mas nós precisamos entender, nós precisamos ter, hoje, num certo ponto no mundo, a tal da empatia, ela está um pouco fora de moda, né?
Normalmente a tua dor é maior que a dor do outro. Mas por isso que eu falo, eu dei uma nota 8 sim para a administração. Isso é uma nota alta. Pelas pessoas que estão lá dentro. Pelas pessoas que estão se dedicando diariamente para fazer o melhor. Talvez elas não acertam sempre, né? Talvez elas tentam acertar, mas não acertam sempre, assim como nós não acertamos. Então, essa é a minha avaliação. Dar uma nota baixa, mas e essas pessoas? O prefeito que se dedica tantas horas, a vice-prefeita, que além de vice-prefeita, está como secretária de educação também, que é eu vejo hoje, gente, educação e saúde são as secretarias, assim, maiores, com mais pessoas trabalhando, e você trabalha com problemas realmente, tá? Sabe? Assistente social. Então, por isso a minha nota, Celso. Talvez, sim, talvez não, tenha muita coisa que tenha que melhorar dentro da administração, e Celso. Início de governo, tem muita coisa. Você já deixou claro, Início né? de governo. Mas quando você pensa nas pessoas que estão lá dentro, nas pessoas que estão trabalhando, se dedicando para isso, como que você vai dar uma nota baixa? Né? Porque elas estão ali para dar o melhor delas. E uma coisa que a gente falava muito na campanha, se a pessoa não está... Eu falo isso na questão do secretariado, diretores de pasta. Não, isso não é para mim, né? Então, né? Vida que segue. Vida que segue, Ivana, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho um questionamento que a gente já está quase se encaminhando para a reta final da nossa entrevista, mas é importante, eu acho que fazer esse questionamento. O PSDB, ele já assumiu nesta gestão 2 cadeiras no Legislativo Municipal, né? Agora, a pergunta é, o PSDB, ele vem para assumir um protagonismo ainda maior, ganhar mais visibilidade e, quem sabe, tentar algo maior lá na frente? Com certeza, com certeza. Como eu falei, eu quero, assim como eu quero continuar decolando, eu quero trazer o meu partido junto. E eu acredito que isso é o que o Dirceu também espera quanto vereador do PSDB. Então, o PSDB, ele sonha com algo maior, né? E, claro, a gente vem com esse movimento. A gente vem fazendo filiações, né? A gente sabe que está tendo ali uma questão de fusão também, né? Vocês devem estar acompanhando Sim. também. Não tenho muito o que falar sobre isso, porque ainda são negociações que estão ocorrendo, né? Mas hoje o PSDB, sim, ele sonha, né? Ele tem esse propósito de cada vez estar um pouco mais acima. Podemos esperar cenas dos próximos capítulos? Com certeza, sempre, né? E estamos aí. Eu só gostaria de frisar também, um pouquinho trazer essa questão das mulheres, né? Eu estou fazendo esse movimento muito forte com as mulheres. Já realizamos um evento apartidário, porque quando você fala de mulher na política, você não quer dizer que a mulher tenha que estar no partido ou estar nesse partido, não. Que ela realmente participe. E logo aí também, semana que vem, eu vou estar conversando com o presidente da Câmara sobre a questão da Procuradoria da Mulher, né? Nós temos a nossa Câmara de Vereadores, eu assumo ela também, sendo a única vereadora. Então, logo aí vem novidades também sobre a Procuradoria da Mulher também no município. Importante, com certeza, né? Trabalho que já vinha sendo desenvolvido lá atrás, né? Isso aí. Ivana Romã, quase que nos Vereadora, aqui, já né? estamos quase finalizando o nosso programa aqui. Hoje, o Direto ao Ponto, recebendo a única vereadora do município de Maravilha, fazendo a abertura desta temporada, o Direto ao Ponto no Legislativo. Aguardem que em outras entrevistas virão e com muito pinga-fogo, hein, gente? Porque amenidades nem sempre acontecem, não só no Legislativo, mas também no Executivo. Afinal de contas, o mundo político, ele exige esse contrabalanceamento aí de opiniões, informações, enfim, visões, né, vereadora? Agora, último questionamento da minha parte aqui. Você disse que novidades virão, e aí a gente estava falando do PSDB, mas aí agora sobre o seu mandato aí. Tem algum projeto que a senhora já tem ele no forno aí para pautar? Tem alguns projetos bem legais. Eu só não vou dar um spoiler aí. Vereadora. Ainda pode, né? Poxa vida, nós estamos direto ao ponto aqui, a população quer saber. Tu sabe, você falou uma coisa muito certa. A política, você tem que estar...
né? Sempre tem que ter uma cartinha na manga também, né? Claro! E Bem pensado. Projetos de lei, indicações, quando você dá um spoilerzinho, você corre o risco de perder a vez. Exato. Né? Claro, mas o que a população pode esperar do seu mandato agora nos próximos meses e nos próximos anos aí de legislatura? Muitos projetos, Ivana, agora falando sério, né? Deixando a brincadeira um pouquinho de lado, muitos projetos para a população, tá? E eu digo, não só em questão de indicações, mas projetos de lei, né? E eu gostaria muito. A gente sabe que tem essa... dentro da Câmara de Vereadores, nós somos 11 vereadores, né? Então, talvez nem todos concordam com que a gente... E isso é normal. Não tem como todo mundo concordar, porque senão não tem graça, né? Mas a população pode esperar, sim, da Simone aí, muitos projetos legais e que vão beneficiar a comunidade com certeza. Que eu acho que esse é o nosso papel, né? Ele foge um pouquinho daquela indicação da lombada, da indicação de uma rua. O meu projeto está vindo muito além disso, né? Muito bem. Vereadora Simone Tonello, muito agradecido pela sua participação aqui no nosso Direto ao Ponto. Um abraço, excelente trabalho. Eu agradeço esse espaço, confesso que fiquei bem nervosa por ser a primeira, mas deixo muito bem claro, né, que com certeza farei o meu melhor para representar principalmente as mulheres de Maravilha. E agradeço todo o carinho, o espaço, sempre que vocês nos concedem aqui na emissora. Muito bem, seja muito bem-vindo. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Não desligue o seu rádio. A programação da Rádio Difusora continua. Celso Oliveira, muito obrigado por dividir a bancada comigo aqui. Eu que agradeço. Um excelente final de semana e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.